Deixa eu colocar aqui para... Bom, então, estamos aí gravando a live de hoje, tá bom? O título dessa nossa conversa hoje é o quê? É A Guerra Já Começou. Então, gente, a guerra já começou mesmo. A gente sabe disso. Qual vai ser a nossa historinha de hoje aqui, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês alguns versos da Bíblia, uma história da Bíblia, tudo que tem relação sobre o tema, não é? Que é guerra. E aí, nós vamos recordar um pouquinho sobre o programa Reforma em Família. E depois eu vou contar duas novidades para vocês, tá bom? E aí a gente encerra essa mensagem, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro texto, então, preparem aí a Bíblia de vocês, tá bom? Ou alguma anotação que vocês quiserem. Então, quem está assistindo agora essa mensagem, perdeu, né? Então, quem está online sempre ganha alguma coisa, tá certo? Então, quem vai assistir a mensagem agora, perdeu a live ao vivo, e eu mostrei uma música muito especial. Tudo bem, quem está ficando com a câmera desativada, não tem problema, não tem problema não, tá bom? Então, eu mostrei para vocês agora um vídeo que mostra, que contou aí, não é? Uma música, que as crianças lá da Índia cantaram essa música, eles estão cantando em hindi, e depois as crianças aqui do Brasil também cantaram a mesma música. E essa música tem uma mensagem muito poderosa, porque fala, não é? Que nós queremos cantar Hosana ao rei que merece o nosso louvor, a um rei que é poderoso, um Deus poderoso. E é esse Deus que cuida da nossa família, tá bom? Então, preparem aí as Bíblias de vocês, ou preparem as anotações para vocês fazerem e depois lerem esses versos, tá bom? Então, recapitulando, vou compartilhar com vocês alguns versos da Bíblia. O tema de hoje é A Guerra Já Começou. E olha só qual vai ser o primeiro texto de hoje. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. Tá bom, gente? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. E fala o seguinte. Portanto... Olá? Oi, oi. Deixa eu só mutar aqui. Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ok. Vamos lá. Olha só. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Então, primeiro verso. Então, a guerra já começou, nós sabemos disso. E não é de hoje que o nosso grande... Olha só aqui, o nosso grande inimigo. Então, minha versão, nova versão transformadora. Nosso grande inimigo, o diabo, está como um leão procurando nos devorar. E, realmente, o que Satanás quer é fazer o quê, gente? É tirar a nossa alegria, é destruir as famílias. Então, primeiro verso, esse aí. Qual é o segundo verso? Vamos lá para Ezequiel, capítulo 26. Então, abre aí a sua Bíblia. Quem está com a Bíblia aí comigo, né? Quem não está, pega a Bíblia, tá bom? Ou faz alguma anotação aí. Ezequiel, capítulo 26, no versículo 8 e versículo 9. Olha só o que diz. Ezequiel, capítulo 26, versículo 8 e versículo 9. Primeiro, ele destruirá os povoados no continente, e depois, para atacá-la, construirá um muro de cerco e uma rampa, e levantará uma barreira de escudos contra você. Usará troncos para atacar seus muros. Algumas versões dizem, usará arietes, né? Para atacar seus muros e demolirá suas torres com marretas. Então, aqui está falando sobre uma guerra que estava acontecendo e como era esse ataque, tá certo? E esses Arietes. A primeira vez que eu li esse verso, eu fiquei, o que é isso? A minha versão estava Arietes.
ou Arietes, não sei, né, como pronuncia, e aí eu fui procurar, e aí eu vi que eram essas madeiras, né, essas madeiras assim, bem, bem grandes, que eles usavam na guerra para derrubar os muros, tá certo? E aí eles derrubar os portões, na verdade. E aí eles faziam o que com os portões? Derrubavam os portões para poder entrar, né? E assim, era assim que eles atacavam as cidades e derrotavam as pessoas, não é? Derrotavam o outro exército. Então, o diabo é o nosso grande inimigo, está como um leão tentando nos devorar. Aqui, como era, não é? Como eram essas batalhas. Então, eles iam muitas vezes, construíam rampas, tá certo? Não era de uma hora para outra. Construíam rampas e aí atacavam as cidades com esses troncos para destruir o muro. Vamos para o próximo verso. E esse daqui é uma história, tá bom? 1 Samuel, no capítulo 13. Então, vamos lá, em 1 Samuel, capítulo 13. Gente, esse capítulo é para vocês anotarem e vocês fazerem sermões sobre esse capítulo. 1 Samuel, capítulo 13. E façam, quando vocês forem fazer um sermão sobre esse capítulo, por favor, coloquem lá, né? Se vocês quiserem, claro, como título do sermão: Israel sem armas. E agora nós vamos entrar realmente no que nós vamos conversar hoje. Gente, todo mundo tá ligado aí nessa guerra que está acontecendo entre Israel e o Hamas, entre Israel e outros, não é? Outras forças também. E faz muito sentido, sabe, ler esse texto agora, quando nós estamos passando por um momento como este, um momento tão triste que a guerra está aí. Eu vou ser sincera para vocês, tá? Quando nós ficamos, nós não temos TV em casa, a gente não tem, né? Já faz muitos anos que nós não temos TV assim, com os canais. Ah, e assim, a gente vê as notícias na internet. O Paulo é mais ligado do que eu não sou assim tão ligada. Vou dizer a verdade para vocês, eu sou assim, meio até alienada às vezes, até preciso me ligar mais nessas notícias assim do dia a dia, né? É, eu ia contar uma coisa aqui, mas às vezes eu conto as coisas e depois eu fico, gente, mas eu tô queimando muito meu filme, né? Falando isso. E, ó, mas eu vou contar. Eu vou contar que é só para vocês aqui, tá bom? Só aqui pra gente, tá? Não faz muito tempo, né? Eu estava vendo uns vídeos, né? E eu falei assim, nossa, Paulo, que interessante, não é? Como que o Enéas, ele é inteligente, né? Ele é muito inteligente. Enéas, tá, gente? O Enéas. Então, vocês estão ligados aí quem é o Enéas. Aí o Paulo, já morreu, né, Valério? Não, é sério, o Enéas morreu. Sim, meu amor, morreu já faz muito tempo, eu chocada, né? Nossa, eu não acredito que o Enéas morreu. Então, assim, é nesse nível, tá, gente? Né? Vou parar por aqui para não queimar mais meu filme, mas, assim, eu às vezes preciso, né, muito do Paulo para ele me trazer, assim, para algumas realidades, mas tem realidade que não vale a pena, não é? Só desgraça, só coisa ruim. E aí, é, a gente ficou sabendo, não é, da guerra pelas notícias, e nós estávamos aqui, né? Isso mesmo, gente, salva pelo Paulo, tá bom? Sempre, né? Sempre, salva pelo Paulo. Então, nós estávamos aí, vimos a guerra e a gente ficou muito triste, porque há poucos meses atrás nós estávamos em Israel. Nós tivemos a missão da Jordânia e ficamos 2 dias em Israel depois com o grupo do UNASP. E eu vou dizer para vocês, a cena que eu tenho na minha mente de Israel foi algo assim que Deus, sabe, foi algo assim muito especial. Nós estávamos num lugar que é um lugar da nossa igreja, lá em Israel,
e é fora da cidade velha, não é da cidade, é um pouquinho perto da cidade velha, mas é fora. E eu lembro que nós dormimos nesse lugar e eu acordei bem cedinho, era acho que umas 4 horas da manhã, né? Eu costumo acordar bem cedo para o meu devocional, e lá eu já estava no horário certo, e eu acordei bem cedinho e fui para fora, né? E tinha uma rede, assim, num jardim bem bonito ali, que é um lugar ali da nossa igreja. E aí eu deitei naquela rede e comecei a ler. E aí teve uma hora que eu fiquei olhando assim para o céu. Gente, eu pensei nisso alguns meses atrás. E pensei assim, ai, Senhor, esse lugar é tão bonito, não é? É um lugar tão especial aqui. E olha, né? Eu tô aqui, né, nesse lugar de paz. Obrigada. E tava orando. E aí na hora eu pensei assim, fico imaginando quando as coisas ficarem difíceis e esse lugar tão bonito de paz vai se tornar um lugar de guerra. Gente, quando eu vi na TV as cenas, eu só lembrava daquele momento que eu estava ali em comunhão com Deus. Então a guerra é algo muito terrível. É sair de algo de paz e de repente estar em guerra. E olha só o que está falando nesse capítulo 13 de 1 Samuel. E eu quero ler com vocês algumas partes, tá bom? Vamos lá. Então, a Bíblia, como sempre, a Bíblia deve ser uma experiência na nossa casa, tá? Então, se você vai ler 1 Samuel, capítulo 13, quero encorajar vocês aqui a pedirem assim, Senhor, me dá uma oportunidade para eu um dia contar para alguém ou pregar na igreja sobre 1 Samuel, capítulo 13, e alertar as famílias sobre como elas precisam estar preparadas para a guerra. Olha só, 1 Samuel, capítulo 13, no versículo, eu vou ler ali no versículo 4, tá bom? Então, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 4. E todo Israel ouviu que Saul tinha destruído o destacamento dos filisteus e que agora eles odiavam os israelitas mais que nunca. Então, os soldados israelitas foram convocados para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram um exército de 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos guerreiros como os grãos de areia na praia. Acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Os homens de Israel se viram em apuros e, como estavam sendo fortemente pressionados pelo inimigo, tentaram se esconder em cavernas, em matagais, entre rochas, em buracos e em cisternas. Alguns dos hebreus atravessaram o Rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e de Gileade. Então, olha só o que aconteceu aí. Saul tinha vencido, né, os filisteus em uma guerra, e os filisteus estavam com mais raiva do que nunca. E aí eles começaram a se preparar. E aí o povo de Israel, né, os israelitas ficaram com medo, oprimidos, começaram a se esconder, fugir, tá? E aí, olha só o que diz lá no versículo 12. Assim pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Então aqui Samuel está conversando com Saul, e Samuel dá uma bronca em Saul. E aí vem o veredito de Saul. Olha só, versículo 13. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Gente, olha só que terrível aqui. Então, Saul já recebeu aqui, não é, de Samuel, de uma forma muito clara. Acabou, Samuel, acabou. Agora, acabou, Saul. Agora você não vai mais ser o rei. E Deus já escolheu um outro rei segundo o coração dele. E aí, gente, aí vem uma segunda parte, que é a parte que a gente vai conversar aqui de uma forma um pouquinho mais profunda e relacionar o que estava acontecendo com o povo de Israel
com o que está acontecendo e o sentimento que nós temos em relação às nossas famílias. Olha só no versículo 19, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19. Naqueles dias, e é essa parte aqui, tá, gente? Que você, no sermão que você fizer, ou lá no PG, lá no pequeno grupo da sua casa, ou o que seja, você, é isso aqui que você vai falar, tá bom? Olha só. Naqueles dias não havia ferreiros na terra de Israel, pois os filisteus não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Assim, sempre que o povo de Israel precisava afiar seus arados, enxadas, machados e foices, tinha de levá-los a um ferreiro filisteu. O custo para afiar um arado ou uma enxada era de 8 gramas de prata, e para afiar o machado, uma foice ou a ponta de ferro de uma vara de tocar bois, 4 gramas. Por isso, e aí olha só essa parte. Por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança, exceto Saul e Jonatas. Gente, fala sério. Como é que você vai participar de uma guerra sem nada? Aqui Israel estava sem nenhuma arma. Sabe por quê? Porque as armas que eles tinham, eles mandavam afiar lá no inimigo deles. Porque não tinha, na época, nenhum ferreiro. Ninguém para fazer isso. E quer saber o pior? Eles ainda pagavam para os inimigos afiarem e arrumarem e organizarem as armas deles. E era isso aí, era essa a situação do povo de Israel na época. Vamos trazer isso agora para as nossas famílias? Nós, desde que a gente começou a conversar aqui, vai ser gravado, tá bom? Já está sendo gravado. Depois o Paulo vai mandar o link para vocês compartilharem também. Sabe, gente? Hoje, o sentimento, muitas vezes, que nós temos quando a gente vê a realidade ao nosso redor, das famílias, dos nossos amigos, das pessoas que a gente ama, é isso aqui. Nós olhamos e pensamos, gente, eles não têm arma, eles não conhecem as armas, eles não conhecem o poder de Deus. Nós conhecemos, nós temos armas, nós sabemos como lutar, apesar de muitas vezes estarmos com um sentimento de derrota, mas nós sabemos e temos essas armas. E nós podemos compartilhar isso com as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe como? Fazendo o quê? O discipulado. O que vocês aprenderam no programa Reforma em Família. Porque todos que estão aqui nessa conversa de hoje são famílias que já participaram do programa Reforma em Família. Então, vocês sabem como lutar. Vocês sabem quais são as armas poderosas que nós temos. E eu queria recordar um pouco com vocês agora essas armas. Nós sabemos da importância do culto familiar. Nós sabemos da importância do culto pessoal. Número 1, lá o módulo 1. Módulo 2, nós sabemos que nós devemos cuidar da gente. Porque se a gente não está bem, se eu não estou bem como mulher, vou oferecer a minha pior versão de mãe. Se eu não estou bem como homem, eu vou oferecer minha pior versão de pai, minha pior versão de cônjuge. Então, eu preciso estar bem como mulher, eu preciso estar bem como homem, para que os meus filhos estejam bem, para que a minha família esteja bem. Nós sabemos disso. Nós sabemos a importância da parceria no casamento, não é verdade? Ou da parceria que nós precisamos ter com Deus. Então, muitas das famílias que participaram já do programa Reforma em Família são famílias que um dos cônjuges estão sozinhos. Mas vocês nunca estão sozinhos, porque Deus não abandona a gente. Nós sabemos da importância da rotina dentro dos nossos lares, porque lares que não têm rotina são lares de pai e mãe bombeiro, que começa o dia apagando incêndio e termina o dia apagando incêndio. Começa a segunda-feira, piscou, já é sexta-feira.
Gente, eu não sei se vocês já se ligaram, mas nós já estamos praticamente no mês de novembro. Já é Natal, tá certo? Então, o que nós estamos fazendo nessa guerra espiritual ao nosso redor? Nós temos essas armas, nós sabemos lutar e nós precisamos compartilhar esse conhecimento com as pessoas ao nosso redor que estão. Olá, voltamos. Eu voltei, eu caí, né? Voltei. Ok, Aí e voltou. ok, obrigada, gente. Eu vou só dizer uma coisa para vocês, tá? Isso não acontece, né? Não acon- Dificilmente isso acontece numa mentoria particular, dificilmente isso acontece normal, né? Mas nós estamos aqui falando sobre uma guerra espiritual. Nós estamos aqui falando sobre um inimigo que quer derrotar as nossas famílias e tirar a alegria das nossas famílias, mas ele é um inimigo derrotado. Eu sempre gosto de falar isso. Sabe por quê? Porque a gente esquece disso. A gente esquece que ele é derrotado. A gente esquece que a gente está do lado poderoso, do lado que já ganhou, tá certo? Esse é o lado que já ganhou. E nós temos essas armas. E nós precisamos, como eu estava dizendo, compartilhar isso com os nossos amigos ao redor. Precisamos contar para eles da importância da rotina. Precisamos contar para eles da importância que tem valores, regras e consequências. Porque isso é a trilogia do amor e da obediência. Vou confessar para vocês que, para mim, dentro do programa Reforma em Família, todas as partes são importantes, todas. Cada parte tem algo especial, mas a trilogia do amor e da obediência, para mim, sabe, é assim a essência do programa. Porque quando as famílias entendem que precisam junto com os seus filhos, organizar valores, regras e consequências, e que Deus é um Deus de amor, e que Deus, ele faz o quê? Ele não castiga a gente, que Deus, ele simplesmente aplica as consequências daquilo que nós escolhemos. E isso é a disciplina, porque a disciplina precisa ser para a salvação, não para a humilhação. A disciplina é para a redenção. E é isso que Deus faz em nós e é o que Ele quer que a gente faça com os nossos filhos. Então, dentro desse processo de reforma familiar, nós estamos conhecendo as armas de guerra, as armas que nós precisamos lutar diariamente contra o inimigo que a gente leu aqui no comecinho dessa live, que anda como um leão querendo nos devorar, que pega, não é, os aretes, os troncos e quer derrubar os portões do nosso lar. É contra esse inimigo que a gente está lutando. E a gente precisa saber como nos defender. E o que mais? Estilo de vida saudável. Faz parte do programa Reforma em Família. Então, família mais saudável é família mais feliz. Quantas vezes mães e pais me procuravam, não é? Há alguns anos atrás, quando eu atendia no consultório, atendia crianças como psicopedagoga, e as famílias conversavam comigo e elas diziam: Ó, gente, há muito tempo atrás, tá certo? Valéria, ó, meu filho aqui TDAH, né? Então, como é que a gente faz? Ah, né? E aí eles já sabiam o que eles queriam. Eles queriam Ritalina, né? Na época, eles queriam acalmar os filhos com o que é simples, o que é fácil. E aí, quando a gente vai analisando, a gente percebia que não era um TDAH, não é? Mas era todo um contexto que não existia dentro da família e que a criança tinha comportamentos muito ruins. E aí a gente lembra lá, né, gente, da metodologia 3-2-1. Colossenses, capítulo 3, versículo 21. Pais, não irritem os seus filhos para eles não desanimarem. Ou seja, família mais saudável é família mais feliz, família com rotina, família que tem culto familiar, família onde a criança, o adolescente, o bebê, eles sentem, eles percebem que os pais têm uma parceria. Família onde os valores, regras e consequências estão claros.
Tudo isso faz parte de um programa de reforma e reavivamento. E esses dias eu estava conversando com uma família, e aí lembrei essa família também do versículo anterior, lá de Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Não é? Em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Ou seja, Deus, ele não faz as coisas pela metade, gente. Deus, ele disse para vocês como pais, por favor, não irritem os seus filhos para eles não desanimarem. E muitas vezes nós, inconscientemente, irritamos as crianças dentro de casa, ou os adolescentes, ou até mesmo os bebês, quando não tem rotina, quando não tem isso, quando não tem tudo, todas essas armas aqui que eu tô falando para vocês, né? Quando nós estamos lutando sem armas, como o povo de Israel aqui em 1 Samuel capítulo 13. A gente está indo sem armas às vezes, mas nós temos essas armas. Nós temos. Nós estamos do lado que já ganhou. Agora, nós precisamos compartilhar isso. E aí, muitas vezes a gente fica nessa sensação de derrota, mas eu quero ler mais 2 versos aqui. A gente está indo para o final dessa nossa conversa hoje, tá bom? Olha só, quero ler junto com vocês. Deixa eu ver aqui, Malaquias capítulo 4, versículo 6. E esse aqui vocês já sabem, né? Malaquias, mas eu vou ler, tá bom? Malaquias capítulo 4, versículo 6. Fala o seguinte: Ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos, e o coração dos filhos volte para os pais. Olha que interessante. Na Bíblia podia começar assim, né? Ele fará com que o coração dos filhos volte para os pais. Não tá falando assim, tá? Tá começando o quê? Ele fará que o coração dos pais, o coração de vocês, volte para os filhos. E o coração dos filhos volte para os pais. Lembram lá da hora do oxigênio, gente? Lembram? Pois é. Nós precisamos, como adultos, como pai, como mãe, como responsável, precisamos desse oxigênio primeiro, para que o coração dos nossos filhos se volte para os nossos corações. Mas a Bíblia aqui começa, olha, ele fará que o coração de vocês é primeiro em vocês. Então, eu fico muito feliz, porque vocês que estão aqui são famílias, não é? Que já fizeram o programa, ou que estão aí praticamente terminando o programa Reforma em Família. E isso é muito especial. E aí, eu quero ler o último verso de hoje. Estão anotando aí, né, gente? Anotem esses versos, tá bom? Sabe por quê? Porque vocês vão compartilhar, amém, né? O pessoal tá colocando aqui no nosso chat. Vocês vão compartilhar isso com outras famílias. E eu tenho certeza, se você pedir, Senhor, me dá uma oportunidade, porque segunda-feira, no dia 30 de outubro, eu ouvi uma mensagem, sabe? Uma mensagem de poder, porque está na palavra de Deus isso aqui. Eu só estou lendo aqui para vocês e compartilhando isso com vocês. Eu tenho certeza que se vocês pedirem, Senhor, me ajuda a compartilhar essa mensagem de poder com alguém, se preparem. Lembram lá da oração de Jabes, né? Quando você ora, Senhor, me abençoa, me alarga a fronteira. O que que Deus faz? Ah, é? Então tá bom. Então tá bom. Então toma aí, né? Não, quem tá em Instagram aí já até ouviu, né? Essa música, né? Tá sendo um meme aí muito famoso, né? A pessoa fala assim: "Ah, São Paulo é feio?" Aí tem lá a pessoa: São Paulo é feio." Aí a musiquinha começa: "Então tá bom." Tá. Aí começa, tá. Aí começa a passar só fotos de Campos do Jordão, Ubatuba, as praias, né, do litoral norte de São Paulo e tal, a Paulista, né, num dia bonito e tal. Então, aí às vezes eu fico vendo, né, falo assim, nossa, gente, olha só que interessante. Então, a gente fica pensando, aí eu pensei na oração de Jabes, né, quando a gente pede assim, Senhor, me abençoa, me alarga as fronteiras. Aí eu imagino Deus assim,
Então tá bom. Então tá. E aí ele começa a mandar, e aparece até uma semana de oração aí para você fazer, tá certo? Para você compartilhar essas mensagens poderosas. E vamos terminar os textos de hoje com Isaías 58. Ai, ai. Isaías 58, no versículo 11. Isaías 58, versículo 11. Então, nós estamos falando de guerra, que a guerra já começou. Nós começamos aqui com um texto lá de 1 Pedro, que o inimigo, o nosso grande inimigo, ele está tentando nos devorar com os arietes, não é? Com, aqueles troncos pesados, tentando derrubar, que o povo de Israel foi para a guerra sem armas. E aí, olha só o final aqui. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. É assim que vocês que estão aqui serão conhecidos como reparadores. É assim que nós queremos ser. Eu fico imaginando, sabe? Imaginando, assim, eu parei de ver. Eu realmente estou evitando ver as coisas dessa guerra agora, porque aí não é só fica essas coisas ruins, essas cenas. Eu parei de ver, não quero mais ver. Eu evito mesmo. Mas fico imaginando os lugares tão lindos que eram antes e hoje estão em ruínas. As famílias que vocês conhecem, que estavam bem, mas hoje estão derrubadas, estão no pó, porque o inimigo está atacando e tirando a alegria dessas famílias. Ele está fazendo isso de uma forma muito forte. Se eu perguntar aqui, quem conhece alguma família que está passando por algum problema, todo mundo vai colocar a mãozinha aí, né? Eu. E agora eu quero contar para vocês duas novidades, tá bom? Quero compartilhar aqui com vocês duas novidades. A primeira é que vocês que já terminaram o programa Reforma em Família, ou vocês que já praticamente estão terminando o programa Reforma em Família, vocês vão ter depois o MM, tá? Não é o MM, né? Aquelas balinhas, né? Não é MMs, né? Acho que ele fala MMs, tá? É o quê? Mentoria de manutenção. O que é essa mentoria de manutenção? A mentoria de manutenção é quando você termina o programa, né? Já sabe que existem as armas, já está usando as armas, já está compartilhando essas armas, porque o último, né? O último ponto, vocês lembram qual é? É discipulado. Vocês já estão compartilhando isso. Mas tem uma arma lá que deu ruim agora. Deu ruim, você esqueceu como é que usa. Ou não está dando muito certo na sua casa. E aí você precisa, de novo, né, de um lembrete, compartilhar com alguém. Então, você vai poder marcar, tá bom? A partir de agora, você vai poder marcar mentorias de manutenção. O que são essas mentorias de manutenção? É uma mentoria única, ou duas, ou três mentorias, que você vai marcar particularmente com a gente, e a gente vai retomar algum assunto. Ai, Valéria, olha, eu queria retomar. Normalmente as famílias não é o que pega mais são as consequências, né, gente? As regras e as consequências. Ah, e as regras e as consequências. Ou a rotina. Olha, queria muito fazer uma reunião assim, eu e meu esposo de novo, para você relembrar a gente sobre a hora do sofá. Será que dava para gente? Dá, excelente. Vamos marcar lá. Não é uma mentoria, um MM só da hora do sofá. Então, a gente relembra como usar essa arma. E, de repente, você até começa a usar de uma forma diferente e mais eficiente. Então, essa é a primeira novidade, tá bom? E a segunda novidade é que nós vamos abrir uma turma. Então, fazia muito tempo, quase um ano, que eu e o Paulo não abríamos mais turmas.
nós estávamos só com as mentorias particulares. Então, agora, dia 30 de novembro, nós vamos abrir uma turma, tá bom? Essa turma, possivelmente, a gente ainda tá vendo aí, ó, isso, né, corações aí, né, Luciano e Luciano. Então, nós vamos, possivelmente, a gente está analisando de abrir uma turma bem, lembra lá como é que a gente fazia antes, né? Fazia uma turma bem cedinho, quando as crianças ainda estão dormindo, e uma turma bem tardinho, né? Quando as crianças também já estão dormindo. Então, nós vamos fazer possivelmente 2 turmas ou só uma turma, mas quando vai começar? Dia 30 de novembro, tá bom? 30 de novembro, nós vamos começar uma turma. E qual é a história nossa aqui? Você quer lembrar de novo todas as coisas, cada módulo, só que em aulas, porque quem faz mentoria particular não sabe como é que era a aula, né? Como é que eu faço no grupo. E às vezes quem participou nas mentorias em grupo, normalmente quer fazer o particular. Então agora, qual vai ser a oportunidade que vocês vão ter como família? Vocês vão poder apadrinhar uma família, tá bom? Então, vocês vão poder escolher uma família, convidar essa família para participar do dia 30 de novembro do programa Reforma em Família. E você, junto com essa família, vai poder estar com a gente de novo. Ah, gente, vamos matar a saudade de novo, né? Então, vocês vão poder reprovar, tá? Reprovar, todos estão reprovados, tô brincando. Mas vocês vão poder participar com outra família. Vocês vão poder ajudar outra família. Estou falando só de uma família, mas eu imagino que vocês conheçam outras famílias que vocês podem convidar para participar desse grupo, tá bom? De mentoria em grupo. Então, essas são as nossas 2 novidades. Mentorias de manutenção, e a outra novidade é essa novidade aí do grupo que nós vamos abrir novamente, tá? Gente, quero compartilhar aqui uma foto e um vídeo bem interessante. Quando a guerra começou, o meu irmão, né, minha cunhada e o nosso sobrinho, eles moraram na Jordânia por 7 anos. E nós já estivemos lá na Jordânia em missão 3 vezes. A última vez foi alguns meses atrás. E ninguém sonhava que isso iria acontecer, tá certo? E meu irmão, ele já tinha aceitado um novo chamado, e hoje eles não estão mais morando na Jordânia. Eles estão morando em um país, assim, bem tranquilo ali perto, né? Estão morando agora no Iraque, tá? E quando tudo isso aconteceu, nós ficamos bem preocupados, mas eles estão vivendo em uma cidade que está tudo bem, que está tudo ok, graças a Deus, eles estão em paz, estão tranquilos. E por esses dias ele mandou uma imagem para nós, no grupo dos irmãos, né? Então, nós temos o grupo dos irmãos e ele mandou uma imagem. E eu quero compartilhar essa imagem com vocês, tá? Vou aqui compartilhar. Olha só qual foi a imagem que ele mandou no nosso grupo. Já estão vendo aí a imagem? Ah, tá subindo agora a imagem aí para vocês. Olha só, esse daqui é o nosso sobrinho, né? É o Caio. E ele tinha falado que naquela semana eles iriam visitar um campo de refugiados. E aí tem até ali, né? Adventist Hell, tal. E aí a gente olha essa cena assim, né? E pensa, gente, porque assim, nesses lugares as crianças brincam, tem armas, né, de brinquedo para as crianças. Todas as lojas têm muitas armas de brinquedo para as crianças. Assim, na minha época tinha muita arma de brinquedo. Hoje não tem mais, né? Quase você não encontra arma de brinquedo para criança. Mas nesses países né, muito, muito comum.
E aí o Caio tá segurando, né, uma metralhadora. E meu irmão, né, mandou essa imagem no nosso grupo, do grupo dos irmãos. Aí ele falou assim: dá uma olhada nessa imagem, olha o Caio. Aí nós olhamos, né? Eu olhei a imagem e eu pensei, gente, mas nossa, o Caio brincando com uma metralhadora, né? E tudo isso acontecendo. E aí, depois, eles mostraram esse vídeo. Minha cunhada mandou esse vídeo aqui para nós. E aí a gente conversou depois sobre, né? Eu e o Paulo estávamos conversando sobre isso e queria compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só, calma aí, deixa eu compartilhar aqui com som, né? Compartilhar aqui de novo com som. E aí a minha cunhada, ela depois que ela Aí ela, quando ela compartilhou, né, a gente entendeu o que que eles queriam mostrar pra gente aqui no Brasil. Olha só, então o Caio tá vindo, né? E ela pergunta assim: Caio, o que que é isso? Aí olha só o que ele fala. Não vai dar para entender muito, mas depois eu traduzo. O que você tá fazendo com isso aí? Foto? Então tira uma foto. Tirou? Vocês entenderam o que aconteceu? Ele tá apontando, né? Aí ela, minha cunhada, falou assim: o que você tá fazendo, Caio? Aí ele faz assim, até assim, né? Com a piscadinha. Aí ele fala assim: foto. Aí ela, você tá tirando foto? Aí ele, foto. Tirei. Ele fala, tirei. Tirou uma foto. Tirou uma foto da mamãe. Ele não sabe o que significa aquele instrumento nas mãos dele, né? É um brinquedo, né? Um brinquedo no lugar onde ele vive, mas muitas crianças da idade do Caio sabem. Eu assisti alguns vídeos de entrevistas de crianças muito pequenas, crianças palestinas, não é? O que eles achavam das crianças de Israel. É muito ódio, gente. Nós estivemos lá e nós vivemos esse ódio entre ambos lados. Mas o Caio não sabe ainda, né? Ele ainda não conhece. Os nossos filhos, eles conhecem os valores que nós ensinamos para eles. Os nossos filhos, eles conhecem as regras que nós colocamos para eles. Os nossos filhos vivem dentro de um quartel-general, não é? Que é o nosso lar. Mas não é um quartel-general de coisas ruins, não. É um quartel-general que deve ser um pedacinho do céu. Não é família perfeita, mas é família feliz. Eu sei que vocês aqui conhecem muitas famílias que acreditam que não existe mais família feliz. Muitas famílias que acreditam só em metralhadoras, em ódio, em guerra, em coisas tristes, porque o inimigo tirou a alegria dessas famílias, ou está tirando, está tentando destruir essas famílias. Mas nós podemos mostrar coisas boas para elas, assim como o Caio, né? Tirando foto, né? Para ele ali, ele estava tirando foto. Nós podemos mostrar outros valores para essas famílias. Então, essa mensagem que eu quero deixar hoje para vocês. Uma mensagem de amor, uma mensagem de vitória, porque nós vivemos numa guerra espiritual, mas nós já vencemos, apesar das batalhas que nós temos. E eu quero encorajar vocês, como famílias, a encorajar outras famílias a participarem no dia 30 de novembro desses novos grupos que nós vamos organizar. E vocês podem, isso mesmo, não é? É uma mensagem de salvação, não é, Flávia e Júnior? É isso mesmo, é uma mensagem de salvação que nós podemos e devemos levar para essas famílias, porque nós já sabemos que dá certo. Eu sei que dá certo. Eu vejo todo dia dando certo, apesar dos percalços. Gente,
E para finalizar, eu quero deixar uma lição de casa. Afinal, é programa Reforma em Família, né, gente? Como é que eu posso encerrar alguma coisa sem deixar lição de casa para vocês? Porque é prático, é muito prático, vocês sabem disso. Toda semana tinha lição de casa. Qual é a lição de casa de vocês? Como será que terminou essa? A Thaís está perguntando aqui, né? São apenas para famílias cristãs? Família... Não, Thaís. Pode convidar quem vocês quiserem. Convidem famílias, sabe, que estão aí no chão da derrota mesmo, gente. Convidem e apadrinhem essas famílias. Tenham essas famílias como a missão de vocês daqui para frente. Não é para sempre, gente. São só 10 semanas. Vocês gostam de dar estudo bíblico? Gosto. Ai, não gosto, Valéria, não tenho jeito para estudo bíblico. Ai, então, apadrinhe uma família, 2, 3 famílias. Estejam com essas famílias até o final dessa mentoria, para a salvação dessas famílias. Gente, convidem quem Deus colocar no coração de vocês. E querem saber como é que terminou essa história do povo de Israel? Porque os caras estavam sem arma, porque as armas deles estavam com o povo, com o inimigo deles. E eles ainda tinham que pagar para isso. Querem saber como é que terminou essa história? Leiam 1 Samuel capítulo 14, tá bom? E aí, depois que vocês lerem, vocês vão ver como é que essa história terminou. E como que vocês podem ser usados para mudar a história dos amigos de vocês. Amém, gente. Amém. Vocês podem ser usados para mudar a história dos amigos de vocês. Pode ser a sua irmã, pode ser o seu irmão, sua cunhada, seu cunhado, sua amiga da faculdade, sua vizinha, seu vizinho, seu colega de trabalho, alguém da sua igreja que está passando pelo vale da sombra da morte. Mas Deus pode restaurá-los. Tenham certeza disso. Assim como vocês viveram momentos felizes, não é? No programa Reforma em Família, ou momentos assim, nossa, foi difícil, mas valeu a pena, com certeza valerá mais ainda vocês apadrinharem alguma família, tá bom? Então, essa é a mensagem. Eu vou só encerrar aqui a gravação.